muitos ingressos, né? Então coloca na tela aí, levantamento feito, inclusive pelo pessoal do Fala Galo, da distribuição de ingressos grátis, né? O Atlético em 11 jogos, uma média de 5.289 ingressos distribuídos por jogo. O Cruzeiro em 12 jogos, um a mais com uma média de 1.973 por jogo e o América com uma média de 1.112 por jogo. E tem, por exemplo, São Paulo, Fortaleza, não tem o histórico de nenhum ingresso distribuído. Por que isso acontece, Thiago? Preço de ingresso, aí vem um desespero, machucando o coração e aí você é obrigado a sair distribuindo ingresso. A gente teve uma conversa muito boa, pré-programa sobre isso. E, cara, eu escutei bastante meu amigo Elton Novaes. E, cara, ele tem 100% de razão. Quê? Nesse caso ele tem. Isso é raro, hein? Tinha que ser gravado isso lá fora. Mentira, 80. Não, primeiro eu quero saber, mas para quem que é distribuído esses ingressos? Eu acho que não deve ser distribuído em hipótese critério, alguma, tá? como é que é? Você passa lá, é para torcida organizada, como é que é? O próprio levantamento mostra alguns clubes que não receberam ingresso. Atlético Paranaense, São Paulo, alguns clubes não distribuem ingresso. E eu acho que, honestamente, velho, não tem que distribuir ingresso para ninguém. Vou dar um exemplo. O São Paulo tem uma modalidade que o sócio-torcedor paga 1 centavo no ingresso. 1 centavo. 1 centavo. Mas ele paga. Não tem que distribuir ingresso. Então, assim, eu acho que clube de futebol, cara, passou da hora. Porque quando o clube justifica, olha, o ingresso aqui é caro porque a gente quer que o time seja forte. Como é que o torcedor quer time forte, sendo que o ingresso é caro? Como é que o clube explica 70, 60 mil ingressos doados? Porque esses ingressos poderiam, se a gente fizesse uma conta básica e rápida, se a gente multiplica por 100 e 100, não tem nenhum ingresso para o jogo contra o Cuiabá valendo R$100. O ingresso mais barato é de R$200. Isso na bilheteria. É claro, o sócio-torcedor pode pagar um valor menor, mas ele paga um valor de sócio. Então, não tem nenhum ingresso de R$100 hoje para que o Atlético possa receber. Se a gente multiplicar por 100, já iríamos para quase R$6 milhões. 5.800.000. Cara, então assim, eu quero entender qual é a política. O que a diretoria pensa ao distribuir ingressos? É manter a torcida ao lado dela, as organizadas especialmente, que a gente sabe que fazem muita bagunça do ponto de vista legal, assim, que é animar o torcedor, que anima o torcedor, que deixa a arquibancada colorida? É para isso? Eu acho que não é válido. Eu acho que não vale a pena. Sendo muito honesto. A diretoria já confirmou, já confirmaram para quem? Nós procuramos a direção do Atlético para explicar sobre isso, isso e ainda não obtivemos retorno, por enquanto. Então é difícil explicar, né? Porque se fosse uma coisa simples, assim, a resposta não demora tanto. É porque pelo menos é só a minha opinião. Eu de verdade que eu queria a resposta do Atlético, né, da assessoria do Atlético, porque às vezes esse caso aí dos ingressos pode passar pelos ingressos casados. Eu não sei se contabilizaria nesse sentido. Por isso que eu queria uma resposta da direção. Que o sócio compra um ingresso, que tem essa modalidade também. Você compra um ingresso e ganha mais um. Mas tem um anexo. Mas isso é ganhar, não é distribuir. Então, é isso que eu quero saber. Essas informações... Gente, espera aí. Não, só Elton, essas informações são via borderô. É para entender isso. Porque eu queria entender justamente isso. Se isso entraria nessa contabilidade. Se o ingresso que é anexado ao sócio, entraria nesse número. Porque o número realmente é um número muito alto. Só para trazer uma informação, eu estava vendo a questão da renda lá no Maracanã e as matérias que surgiram depois disso. Duas matérias que eu vi muito bem escritas explicando essa situação, do Rodrigo Matos, do UOL, e do Rodrigo Capello, do GE. Ambos explicam que hoje a CBF ela nem permite que você lance no borderô ingressos gratuitos. Os ingressos Cortesia, são lançados... né? Não permite. Esses ingressos são lançados da seguinte forma. Quando o torcedor vai lá e compra o ingresso e ganha esse outro, ele é lançado no valor de meia. Por isso que a renda do jogo entre Flamengo e São Paulo teve R$26 milhões. Se a gente pegar esses ingressos que eles lançam um valor menor, a renda total seria de R$16 milhões. A renda real daquele jogo foi de R$16 milhões. Então, cairia quase 10 milhões. E aí, essa mudança é explicada justamente por essa forma como a CBF faz lançar. Por isso que eu pergunto, como esses números foram obtidos? Eu sei que foram do Fala Galo, que o Fala Galo trouxe, mas como esses números foram obtidos pelo Fala Galo? É pelo borderô? Porque se for pelo borderô, esses ingressos que o Elton está falando, eles não entram. Porque eles entram no valor de meia. Isso. Eles entram no valor de meia entrada. Então aí, cara, o Atlético tem que se explicar. Tem uma coisa que eu tenho dúvida também sobre a venda casada, Ulisses.
Sabe esse negócio de você compra um, ganha o outro, essa venda casada, não sei se... Nada fica tão pode... claro hoje em dia, inclusive essa matemática que a CBF fez para explicar aí depois do Flamengo, a imprensa e tal, não foram 26 não, foram 16 milhões, enfim. Nada hoje em dia no futebol fica claro. Agora, ficar chorando, porque não dá lucro, porque tem que colocar o ingresso lá em cima e distribui 5 mil ingressos, é no mínimo contraditório. E olha, o torcedor do Atlético que tenha também as suas ilusões, que elas vão por água abaixo, porque preço de ingresso com essa arena que custou R$1,5 bilhão de reais, não vai ser barato não, meu amigo, mas não vai ser mesmo. Tem, claro, aquela diferença. Uma coisa é ir no show do Roberto Carlos, outra coisa é no show do Carlos Roberto, né? Tem uma diferença grande, você jogar, fazer um clássico com o Flamengo, uma Libertadores, tudo bem, mas a gente vê que vai ser assim direto, vão ser praticamente todos os jogos com essa despesa que o Atlético tem para pagar. O Atlético tem praticamente 50% só de lucro, mesmo o estádio sendo dele nesse último jogo. Então, 54 só pegando bilheteria, só que aí não tá bares e nem estacionamento. Você acha que... Então esquece que quando você pega barato. bares e estacionamento, chega próximo dos 65% de lucro que você tem. É claro. Okay, que é bom. Não, é um lucro bom, mas não paga a conta. Mas eu também não paga eu acho que ainda tem que ter uma margem maior ainda de lucro nessa história toda. Mas o que eu faço a reflexão com o torcedor na questão do ingresso é que quando você pega, igual o Thiago colocou muito bem, um jogo contra o Cuiabá, na 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Atlético no meio da tabela, o ingresso a R$200, eu fico colocando meio que... mais barato. Eu ainda fico meio colocando, aí o torcedor vai de casa e vai falar assim, mas eu sou sócio, eu pago isso. Você paga mensalmente. E se eu quiser comprar um ingresso agora, eu não sou sócio de nenhum dos clubes e eu quero comprar... Elton, você vai ter que pagar R$200. Eu penso assim, eu pago R$200 para ir no show do Bruce Dixon ou eu pago R$200 para ver Atlético e Cuiabá? Desculpa, eu vou no show do Bruce Dixon. Até porque o Atlético está jogando... Agora, ele joga, vai jogar a semana que vem, vai jogar de novo. Por isso que eu falei que essa questão que o Valu disse aqui, direcionando a fala dele aos dirigentes aos gestores, é legal falar gestor. Aos gestores do Cruzeiro, eu acho que a fala do Valu pode também ir pro Atlético. De encontro ao que pensa, que é para bater de frente mesmo, ao que pensa o pessoal do Atlético. Isso, porque, perfeito. Veja bem, baixou um pouco em relação ao jogo anterior. Aí restam menos de 1.000 ingressos para o jogo contra o Cuiabá, ou seja, o Atlético vai atingir a carga máxima, né? Permitida. Mas o interessante é que daqui a pouco, quando tiver tudo liberado, que ele faça um preço melhor para sempre ter a casa cheia. E é inevitável ele fazer um processo em que os jogos menores... Gente, isso aí não é inventar a roda, não. Em que quem estiver nos jogos menores tem direito a comprar os jogos maiores, os jogos mais importantes e tal. Tem que ser assim. Porque quando o Atlético for no Campeonato Mineiro jogar para assistir um show do Carlos Roberto, né? Outra o Atlético vai jogar contra o meu Guarani, que vai subir já. É uma coisa, cara. Um Atlético e Flamengo, 4 da tarde no domingo, ou 9h40, ou Libertadores, ou um jogo de Libertadores, é outro. Então, será que daqui a pouco no Campeonato Mineiro, e aí? Agora, sobre essa gratuidade, eu ainda acho que você é precedente para um outro fato, o cambista. Porque esses ingressos acabam também caindo na mão de cambistas. E a gente vê interessante, você pode ir no Palácio das Artes, pode ir no Mineirão, pode ir na Arena do Atlético, eu não sei aonde que cambista arranja tanto ingresso para vender. E não é só aqui em Belo Horizonte, não, é em São Paulo, é no Rio de Janeiro, uma coisa impressionante. Então é um prejuízo que o clube ainda tem maior, porque estão lucrando nas costas do Atlético. Agora, vamos ver qual é a resposta. Para quem são esses ingressos? Alô, Cássio Arregui aí na assessoria de imprensa do Atlético. Quem mais que a gente pode perguntar lá na arena, lá, como é que é? Porque na hora de ligar para cá e reclamar das críticas, ligam rápido, assim que termina o programa. Então temos mais quantos minutos aí, ô Everton? Nós temos aqui mais 10 minutos, cerca de 11 minutos de programa. Será que dá tempo de alguém justificar? Inclusive o Cássio Arregui foi indagado sobre essa aí. É uma resposta que chegou agora, que o André está dizendo, é que o Galo na Veia Kids entra como gratuidade. O André leu aqui agora. Então eu acho que isso pode ser colocado nesses ingressos distribuídos aí. Mas vamos esperar o Atlético se manifestar. Eu tô com você. Quando você dá uma cutucada, os caras mandam mensagem depois do programa. Quando você precisa de uma resposta para chegar aqui e dar a real pro torcedor, aí os caras... E depois disso que eu tô falando, se tá assistindo ou se alguém fala, aí os caras, porra, mas vocês acham que a gente fica por conta de vocês? Assessoria de comunicação, a gente imagina que tá lá para responder o quanto Bruno Musi deu uma entrevista ontem
E na entrevista ele disse que... Deixa eu ver aqui onde foi. No canal do André Rap Show, que é o que vem aqui com frequência conversar com o Nilson. E na entrevista ele disse que o Atlético dificilmente vai passar desses 55%, 60% de lucro nos jogos por causa dos ingressos já vendidos, que são as cadeiras cativas e os camarotes. São 7 mil. Então o Atlético, neste momento, acredita que dificilmente vai passar desses 55%, justamente por causa das cativas e dos camarotes da E Arena aí BRV. vem a necessidade dos shows, de outros eventos e tal, para você aumentar o seu ticket médio e faturar muito mais. Eu gostaria de ouvi-lo na câmera da verdade. Não só falando do Atlético especificamente, mas a lista é extensa, né, da distribuição dos ingressos. Só me veio em mente a fala do meu querido professor Murilo, que lecionou lá durante o curso de jornalismo. Ele falava assim: não existe almoço grátis. Não. Você pode estar comendo de maneira gratuita, mas alguém pagou por aquele almoço. É um pouco dessa história. E eu acho que, assim, não entendo das finanças, da questão de como que se encaixa tudo. Com certeza, sempre tem alguém apto para tudo nessa vida, né? Alguém vai estar apto a explicar isso detalhadamente. Mas custos já devem estar embutidos. Alguém paga essa conta. E eu acho que provavelmente são as respectivas torcidas às quais os clubes distribuem esses ingressos, né, na minha opinião. Seguramente, cara. Isso não é. A gente fala direto aqui. Quando o calo aperta, a conta vai pro bolso do torcedor. Quando o calo apertou, o Ronaldo fez live lá e falou: ô, torcedor do Cruzeiro, vamos com a gente e tal, sócio, escambau de Madureira e tal. Quando a coisa aperta, pô, imprensa, não sei o quê, não é bem assim. Então você tem que lembrar como a gente pegou o clube. É sempre essa resenha. Já eu quero. Dá tempo de te ouvir. Tudo bem, vai lá. Não dá tempo de te ouvir. Não, é só sobre o seguinte. E o torcedor também se prepare, porque eu acho que vai ter mais show do que se imagina nessa arena. Vai ser uma grande concorrência Arena MRV com o Mineirão para a realização de shows, porque o Atlético não vai conseguir pagar essa conta se não fizer ali vários shows. E o gramado vai pagar, pode ter certeza, daqui para frente a gente não sabe essa questão, como é que vai ficar, se vai ser o gramado sintético ou se não vai ser o gramado sintético, se vai gastar 10 milhões ou se não vai gastar 10 milhões. E sobre o Cruzeiro, sobre o Ronaldo, o reflexo está aí, ó, nos números. O Cruzeiro pensava ter esse ano 100 mil torcedores, o Ronaldo pedia como sócio torcedores. Hoje está ali na casa dos 50. O torcedor está dando a resposta na prática. Agora, você que está do outro lado,